Passamos à petição número 126/13, da iniciativa de Pedro Choi, Amélia Cordeiro e outros, pelo direito a uma saúde sem IVA, que tem também associado à discussão de um projeto de resolução número 783 do PAN. Para o início deste debate, tem a palavra o Sr. Deputado André Silva, do PAN. Faz favor. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Saudamos os peticionários, e em particular os profissionais das terapêuticas não convencionais, pelos esforços desenvolvidos para a efetiva regulamentação e clarificação do seu regime legal. A petição hoje em discussão visa isentar de IVA os profissionais das terapêuticas não convencionais, regime já em vigor pela aprovação da Lei nº 1 de 2017. Contudo, temos conhecimento que a autoridade tributária continua a cobrar IVA àqueles profissionais à revelia da lei vigente, pelo que questionamos hoje o Governo sobre o que tenciona fazer quanto a isto e para quando, nomeadamente, se pretende cumprir a Resolução número 207 de 2016. Debatemos hoje também um projeto de resolução do PAN que visa recomendar ao Governo que proceda à criação de um Código de Classificação de Atividade Económica específico para as terapêuticas não convencionais. A inexistência deste leva a que os profissionais sejam registados com códigos fiscais diferentes consoante a repartição de finanças, o que não tem qualquer sentido quando falamos de profissionais que desenvolvem a mesma atividade. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a criação de um Código CAI específico é um passo importante para a regulamentação séria e efetiva das terapêuticas não convencionais em Portugal, o que permitirá a uniformização do seu regime fiscal, bem como a eliminação de algumas desigualdades que ainda existem. Obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista o Sr. Deputado Domingos Pereira. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Estamos hoje a discutir a petição número 126/13, intitulada Pelo direito a uma saúde sem IVA no âmbito das terapêuticas não convencionais. Nesse sentido, e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimento os seus subscritores e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece a pertinência e a oportunidade da sua apresentação. O Grupo Parlamentar do PS deu sempre grande importância a esta problemática no acompanhamento que tornasse legítimo o exercício da atividade das terapêuticas não convencionais, como ficou patente no empenho da Lei nº 45 de 2003 e mais tarde da Lei 71 de 2013 quanto à sua regulamentação. Porém, na aprovação destes ditos diplomas não foi clarificada a neutralidade fiscal quanto à cobrança do IVA, comparada com outras profissões no âmbito da saúde. Esta petição foi discutida na Comissão de Saúde e, mais tarde, também na Comissão de Orçamento e Finanças e Modernização Administrativa. Em ambas as comissões, os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista contribuíram para que fosse possível dar resposta à incerteza e discricionariedade feita pela autoridade tributária, com interpretações diversas e em diferentes zonas geográficas do país. Para reforçar a controvérsia da cobrança de IVA de 23% nas TNCs, os peticionários apresentaram parecer jurídico da área do direito fiscal, manifestando a sua neutralidade fiscal que deveria ser aplicada no exercício profissional das TNCs. No mesmo sentido, se pronunciou também, através da recomendação à autoridade tributária, à autoridade da concorrência, no sentido que deveria ser também verificada a neutralidade fiscal. Dos pareceres emitidos nas respectivas comissões, a quando da avaliação da auscultação e audição dos peticionários e a análise de outros documentos, ficou a disponibilidade para consensos entre os diferentes grupos parlamentares, no sentido de ser ajustada a neutralidade fiscal na cobrança de IVA às TNCs. Mas, atendendo às limitações que este tipo de iniciativas merecem, as petições, a não ser
a apreciação em sede de comissões e eventual discussão em plenário, de acordo com as normas regimentais e constitucionais, nunca produzem eficácia de lei. Posteriormente, e por iniciativa de diversos grupos parlamentares, foram apresentadas outras iniciativas legislativas para a isenção da cobrança de IVA de 23% ao exercício das TNCs. Assim, e face à entrada em vigor da Lei 1/2017, 16 de janeiro, que dá por encerrada esta questão, por integral satisfação apresentada pelos peticionários, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista continuará sempre empenhado e disponível na busca das melhores soluções que correspondam às reais necessidades dos utentes e dos seus profissionais, independentemente das áreas que nos situemos. Muito obrigado. Muito obrigado. A palavra agora ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, se faz favor. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar e saudar os cerca de 120 mil peticionários que trazem esta petição à Assembleia da República, entre eles vários profissionais, certamente, vários estudantes de várias terapêuticas não convencionais, mas também muitos utilizadores que reconhecem os benefícios destas terapêuticas para a sua saúde em particular. As terapêuticas não convencionais são, e o Bloco de Esquerda defendeu sempre, uma profissão de saúde e devem ser reconhecidas como tal e devem ser tratadas como tal. A lei de 2003 e depois a lei que regulamenta as terapêuticas não convencionais de 2013 reconhece as terapêuticas não convencionais como profissões da área da saúde. No entanto, subsistia uma iniquidade e uma diferença de tratamento, nomeadamente em sede de IVA, porque se discriminava estas terapêuticas em relação a outras atividades de saúde. Realmente os peticionários tinham razão, era uma reivindicação justa, uma reivindicação que, aliás, o Bloco de Esquerda vinha a trazer há vários anos a este Parlamento em sede de discussão de Orçamento do Estado e que agora foi resolvida e, novamente, com o contributo do Bloco de Esquerda, com um projeto de lei do Bloco de Esquerda que ajudou também à discussão e à concretização desta reivindicação dos profissionais, dos estudantes e dos utilizadores. Temos, por isso, hoje uma lei que é mais justa, que resolve aquilo que era um tratamento que era diferenciado, injustamente diferenciado entre várias profissões da saúde. É preciso agora proceder à aplicação da lei, porque o Bloco de Esquerda tem tido a informação que a autoridade tributária continua a abrir processos e continua sem estar a aplicar a legislação, nomeadamente as suas alterações mais recentes, que confere isenção de IVA aos terapeutas não convencionais. E é preciso que estejamos todos muito atentos a esta situação para que a legislação, que é a vontade desta Assembleia da República, seja efetivamente aplicada para poder proceder a uma efetiva regulamentação também desta área. Para terminar, senhoras e senhores deputados, dizer que, da parte do Bloco de Esquerda, nós continuamos muito empenhados para uma efetiva regulamentação das terapêuticas não convencionais e, por isso, dizer que temos ainda muito trabalho pela frente. Ainda ontem tivemos uma manifestação aqui em frente à Assembleia da República de vários estudantes que reivindicam o acesso à sua cédula profissional e existem também ainda muitos pormenores a colmatar e a resolver na atual legislação para concretizar a plena regulamentação da legislação e das terapêuticas não convencionais, só para dizer que podem contar com o Bloco de Esquerda para isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, a Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também, em nome do CDS, saudar os peticionários, os mais de 120 mil peticionários, nomeadamente os que aqui estão presentes, em particular os que aqui estão presentes. Dizer que esta petição deu entrada no dia 16 de junho de 2016 e, em face desta petição, resultou um conjunto de iniciativas legislativas, não apenas do CDS, mas também de outros partidos políticos, do PAN, do PSD e do Bloco de Esquerda, que deram origem à aqui já mencionada
mencionada Lei número 1 de 2017. Ora, esta lei número 1 de 2017 foi conseguida depois de um conjunto imenso de audições, quer dos profissionais das terapêuticas aqui envolvidas, da Ordem dos Nutricionistas, da Ordem dos Médicos, da Ordem dos Farmacêuticos, da própria Autoridade Tributária e da Autoridade da Concorrência aqueles que eu me lembro, mas eventualmente ainda mais entidades. Foi discutido num amplo consenso, conseguimos chegar a um texto que salvaguardasse a posição, a pretensão dos peticionários e que era uma questão de justiça, que a própria Autoridade da Concorrência assim o disse, que era uma questão que estava a decorrer uma distorção da concorrência que era preciso ser corrigida. O que nós aqui assistimos hoje foi, com a intervenção do deputado Domingos Pereira, foi de facto um momento extraordinário, porque o PS votou contra esta lei e eu não consigo entender como é que o deputado Domingos Pereira diz que apoia, que está de acordo, e que, quando o PS o PS votou contra, aliás, disse que aquilo que está escrito na lei, que é ter efeitos interpretativos, era uma questão muito sensível para o PS e não defendeu esta posição. Esta terminologia ficou escrita na lei por consenso com todos os outros partidos, porque o PS não aceitou, e, portanto, o que nós aqui assistimos é a uma atitude, um deliberado incumprimento da lei, que foi aprovada por maioria nesta Assembleia da República, a uma interpretação abusiva, prepotente, totalitária da Autoridade Tributária e do Governo, justificando-se com decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia, pelo facto de as terapêuticas não convencionais não serem profissões paramédicas, mas ignora igualmente outra jurisprudência comunitária, como outras decisões do Tribunal de Justiça Europeia, nomeadamente o famoso caso Gabarel entre os terapeutas não convencionais, que é muito conhecido e que deu razão e que se aplica tal e qual nesta situação. Ou ainda a exceção que existe na interpretação que a Direção-Geral de Finanças faz à psicologia clínica, que não tem enquadramento nem numa atividade nem noutra, mas que na prática está isenta de IVA. Portanto, de facto, como aqui já foi referido, e para concluir, Sr. Presidente, já depois da entrada em vigor desta lei, a Autoridade Tributária continua a enviar notificações a diversos profissionais com a cobrança retroativa de IVA, e ainda ontem isso, na manifestação que aqui foi feita à porta da Assembleia da República por estudantes de terapêuticas não convencionais, onde o grupo parlamentar do CDS se fez representar, foi-nos transmitido que diversos casos de pessoas que continuam a receber notificações para pagar retroativamente o IVA. E, portanto, esta situação, o que se pretende é que a petição, terminando, Sr. Presidente, não podia ser mais oportuna, e o que é preciso é que o Governo cumpra a lei que foi aqui aprovada. Muito obrigado. A palavra agora ao Sr. Deputado Cristóvão Crespo, do PSD. Se faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, primeira palavra para cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, os 120 mil peticionários subscritores da petição. Senhores deputados, dada a celeridade da resposta legislativa gerada na Assembleia da República por força desta petição, em particular do PSD, mas também de outros partidos políticos, parecia que o debate da petição estaria encerrado. Pareceria que estaria encerrado, portanto, em função das iniciativas legislativas que ocorreram, pareceria que o debate estaria encerrado à volta da petição. Afinal, verificamos que é muito oportuno o debate à volta desta petição. Porque, de facto, se nós encontrarmos uma solução legislativa que cautela, em definitivo, a aplicação da neutralidade, da equidade e da justiça fiscal, da tributação em IVA, a todos os profissionais que se dedicam ao exercício das terapêuticas não convencionais, pensávamos que nós tínhamos resolvido o problema, mas por engano, porque com este Governo a lei tornou-se uma palavra vã. É inacreditável como uma lei da República não é respeitada pelo Governo. Há uma grave responsabilidade política do Governo pelo incumprimento da lei. A Autoridade Tributária não está a cumprir a Lei 1 de 2017, mas a responsabilidade não é da Autoridade Tributária, a responsabilidade política é do Governo.
A clarificação legislativa efetuada foi de natureza interpretativa e não inovadora. A solução legislativa serve apenas e exclusivamente para efeitos fiscais em sede de IVA, não havendo qualquer outro impacto ou alcance na equiparação efetuada. As questões vertidas no debate, eu recordo do debate das iniciativas legislativas, em particular pelo Partido Socialista e pelo Sr. Deputado, foram resolvidas, Sr. Deputado, foram resolvidas pela lei aprovada, porque as principais seriam a necessidade de clarificação, que houve clarificação, a necessidade de evitar interpretações diversas e acabaram-se com as interpretações diversas e proteger os utentes. Essas eram as principais questões que foram identificadas pelo Partido Socialista nesse debate. Por isso, reiteramos que o debate sobre as TNCs não se encerra na questão fiscal, concordamos perfeitamente que não se encerra na questão fiscal, mas essa é uma matéria que a petição não era a matéria em que a petição incidia e que foi resolvida pela lei aprovada, a bem da equidade e da justiça fiscal. A terminar, Sr. Presidente, cabe agora ao Governo cumprir a lei e aos partidos que o apoiam não descurar a função que devem exercer. Porque, de facto, e aqui o Partido Socialista tem particulares responsabilidades, e penso que aquilo que passou no debate foi exatamente que não percebeu, aliou-se e faz aquilo que o Governo faz em relação à administração fiscal. Portanto, historiou o processo, diz que está preocupado, mas o que é facto, terminar, Sr. Deputado, se faz favor. Aquilo que é exigido ao Governo e ao Partido Socialista como partido maioritário apoiante dele é exatamente fazer cumprir a Lei 1 de 2017 que está em vigor. Obrigado, Sr. Presidente. Disse. Muito obrigado. Para uma última intervenção neste ponto, a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, começo e inicio a minha intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português por cumprimentar os primeiros peticionários e os mais de 100 mil cidadãos que subscreveram a petição. De facto, não é a primeira vez que o plenário e a Assembleia da República discutem este assunto da isenção de IVA e, aliás, todas as outras questões relacionadas com as terapêuticas não convencionais. Tal como dissemos quando da discussão, quer na generalidade, quer na especialidade, das iniciativas legislativas que depois deram origem à lei que hoje aqui já foi mencionada, não descartamos e não desligamos a existência desta dificuldade e deste problema com a não conclusão da regulamentação das terapêuticas não convencionais. E, de facto, há muitos anos que não são cumpridas, não têm sido estabelecidas quer a legislação e arrasta-se no tempo a não regulamentação. E pensamos e temos dito que a regulamentação é fundamental para salvaguardar não só os profissionais que exercem estas terapêuticas, mas também os milhares de cidadãos e de utentes que a elas recorrem. E, nesse sentido, pugnamos, defendemos que deve ser concluído todo o processo de regulamentação das terapêuticas não convencionais. E recordo que ainda faltam muitas dimensões, faltam ainda 2 terapêuticas não convencionais por regular, mas de facto hoje estamos confrontados com um problema que aqueles jovens que fizeram a sua formação e que não têm acesso às cédulas profissionais, impedindo-os de um exercício dessa profissão e, portanto, há de facto muito caminho a trilhar, há muito para fazer e aquilo que o PCP defende e aquilo que temos sido feito e aquilo que temos nos comprometido e apresentado é que seja feita essa regulamentação, sejam salvaguardados os direitos dos terapeutas não convencionais e dos utentes. É com isso que os terapeutas não convencionais podem contar com o PCP, assim como todos os cidadãos que recorrem a estas terapias. Muito obrigado.